Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra. Agora não. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, agora para falar sobre Botafogo e Sampaio Corrêa, partida que o Botafogo venceu ontem, no sábado. Então estamos neste domingo para falar sobre essa partida. Vou trazer as minhas opiniões aqui, mas naquele jeito bem Memória Alvinegra de ser, que você já conhece e que você que está chegando agora vai conhecer também. Um vídeo curto, com comentários objetivos, esperando também os comentários de vocês aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. E já que eu me adiantei, já pedindo o comentário de vocês, deixa eu só completar o pedido para que vocês também deixem o like e também compartilhem o canal. Vamos em passos de tartaruga, porque tartaruga andando devagar também chega longe. Estamos próximo da marca de 7.000 inscritos, falta pouco mais de cento e pouquinho aí, pouco mais de 100 para a gente bater essa marca. Então, a passos de tartaruga, a gente vai indo ali para 8.000, 9.000, quem sabe até 10. Vamos devagar, mas vamos junto. Conto com você aí do outro lado. Sem mais delongas, vamos para a vinheta, porque com o oferecimento de Insider, parceira do canal, está no ar o Memória Alvinegra. Já começo esse vídeo falando sobre o Jefinho, é o destaque da nossa thumbnail aqui, da capa do vídeo. Então já vou começar falando do Jefinho. Lá no início, quando o Jefinho ainda estava negociando, quando ainda estava sendo negociada a volta do Jefinho, eu estava tentando, e eu falei com vocês aqui, não em uma live, porque a gente ainda não estava fazendo live esse ano, né? Mas eu estava falando com vocês em alguns vídeos que eu não entendia muito o porquê da empolgação pelo Jefinho, né? Acho que a gente poderia ter ido em jogadores mais marcantes, por assim dizer, né? Mas hoje, tá? No vídeo deste domingo, esse vídeo está saindo depois da vitória do Botafogo contra o Sampaio Corrêa. Eu tô dando a minha mão à palmatória aqui e concordando com todos vocês que estavam hypados pela contratação, pela volta, né, do Jefinho ao Botafogo para a disputa da Libertadores. É incrível como ele oferece melhora técnica, tá, para o time do Botafogo. É incrível como ele tem esse poder nesse time. Por exemplo, ele foi o destaque da partida para mim, depois que ele entra e muda a história do jogo, mas ele também melhora o desempenho, por exemplo, do Matheus Nascimento, que tabela com ele, né? Talvez se fosse ali uma dupla Matheus Nascimento-Janderson, e o Janderson estava mal ontem, talvez não daria muito certo, e talvez a gente estaria achincalhando, né? Reclamando do Matheus Nascimento. Mas o Matheus Nascimento do lado do Jefinho tem um ganho técnico, inclusive uma pequena pincelada sobre a questão Matheus Nascimento. Contra a Portuguesa, eu colocaria o Matheus Nascimento titular, se possível, ao lado do Jefinho, que foi poupado a partida inteira, então deve começar jogando contra a Portuguesa. Eu tentaria fazer uma montagem de time contra a Portuguesa para fazer com que esses dois jogadores possam negociar. O Jefinho pode ser muito importante para o finalmente crescimento do Matheus Nascimento. Tomara que isso aconteça. Eu quero muito ver esses dois jogando juntos por mais tempo. Mas o Jefinho consegue fazer isso com todo o time. Ele consegue colocar a sua técnica a serviço do time e fazer com que o time comece a jogar melhor. O time começa a encontrar mais jogadas, porque todo mundo sabe que o Jefinho é o mais liso do time. Então todo mundo vai para cima dele e o Jefinho consegue encontrar o adversário em melhor posição. Então o Jefinho traz esse ganho para o time do Botafogo. Terceira partida dele, 3 gols. Ele está literalmente on fire. E se você ainda não está participando lá da pesquisa do canal Memória Alvinegra, que sempre rola lá no Instagram, né, sobre os melhores de cada partida, a gente vai cada partida fazendo quem está melhor e a gente vê quem aumentou o seu nível, quem abaixou, né? A gente vai sempre fazendo isso. Dá uma passada lá e vota, porque o Jefinho está on fire e está longe do ranço. Ele está na terceira partida e é a terceira partida em que todo mundo só tem coisas boas para falar do Jefinho. Ele está 100% na nossa pesquisa desde que ela começou. Então, gente, desde que ela começou não, né?
desde quando ele chegou, porque eu também fiz uma pesquisa para saber como a galera estava esperando essa chegada do Jefinho. Ele está 100% desde então. E ele vai seguindo essa constante no time do Botafogo. Então, dou a minha mão à palmatória. Comentem aqui embaixo se eu estava maluco de achar que a gente estava superestimando demais o Jefinho, tá? Mas eu estou aqui para botar a mão à palmatória e admitir que o Jefinho se tornou muito importante nesse time do Botafogo. E o Savarino estreou pelo Botafogo, ele finalmente estreou pelo Botafogo, já tinha avisado na sua apresentação um dia antes que ele não estava 100% bem fisicamente, e isso deu pra gente ver durante a partida, ele não mentiu pro torcedor alvinegro, mas tá aí, gostei da estreia do Savarino. Não diria que é um erro do Thiago Nunes, mas foi assim um julgamento diferente. Eu esperava que ele de repente pudesse testar o Savarino jogando por dentro, ali por 10 ou 15 minutos do segundo tempo, tentar falar com ele ali, ó, se você estiver bem, eu acho até que ele fez isso, se você estiver bem, quero ver você jogando mais 10, 15 minutos, mas talvez o Savarino não tenha aguentado, tenha sido sincero, tendo dito que não ia conseguir jogar mais 10, 15 minutos no segundo tempo, então ele já deu vaga para outro. Mas eu testaria o Savarino jogando por dentro, até para a gente não dar tantos minutos ao Eduardo, porque a gente sabe que os minutos que a gente dá agora para o Eduardo, lá na frente, podem fazer falta. Então eu tentaria fazer esse teste. Não chamo de erro do Thiago Nunes, chamo de julgamento que eu não teria. Acho que muita gente aqui talvez não tivesse esse julgamento. Comenta aqui embaixo também se você teria esse mesmo julgamento que eu. Eu, na minha opinião, eu tentaria fazer o Savarino jogar por dentro ali 10, 15 minutos para ver como ele pode se sair, porque com a possível, já não sabemos mais, vamos esperar a assinatura do contrato, mas com a possível chegada do Luiz Henrique, a gente fica com pontas demais para um único setor, para uma única faixa, tá entendendo? E sem querer, a gente pode ganhar um meia, tá? Ou para rivalizar, ou para ser reserva do Eduardo, tá? Eu acho que a gente poderia ganhar ali, e contra o Sampaio Corrêa seria um bom teste. Não que contra a Portuguesa não seja um bom teste também, tá? Eu também, contra a Portuguesa, falei lá atrás que eu colocaria o Matheus Nascimento começando com o Jefinho, mas eu também já começaria a partida contra a Portuguesa colocando o Savarino por dentro, sem o Eduardo jogar, pelo amor de Deus. Poupem o Eduardo, por favor, porque senão a gente vai sentir lá na frente a falta dele. E ele vai ser muito importante nas fases mais agudas da temporada de 2024. Mas gostei da estreia do Savarino, achei interessante. Comenta aqui embaixo o que você achou. Também está lá sendo votado no On Fire ou Ranço do Memória Alvinegra no Instagram. Então vai lá, vota também. Mas eu, particularmente, gostei da estreia do Savarino e acho que ele pode oferecer também, assim como o Jefinho, também pode oferecer muito ao time, tecnicamente e também taticamente. É um jogador diferenciado. Gostei da contratação, gostei da estreia do jogador. Acho que ele vai ser muito importante para essa temporada. Agora eu vou falar com vocês sobre a partida, porque eu vi um primeiro tempo muito fraco, além de um jogo sonolento, já vou chegar nesse ponto, mas eu vi um primeiro tempo muito fraco, em que a gente teve o Jefferson Maciel, não estava bem, né? Não gostei da partida do Jefferson Maciel dessa vez, mas eu acho que todo mundo vai concordar comigo aqui. Eu fiz até um vídeo brincando, não brincando, né? Foi um vídeo sério, né? Mas eu soltei um vídeo achando que o Jacob Montes tinha dado assistência para o gol contra o Bangu. Aí veio um comentário embaixo falando que ele não deu a assistência, que a assistência foi do Cauê. Burrice a minha, dei mole. Então eu fiz até no título, na capa do vídeo, eu fiz até uma brincadeira, né? E eu achando que o Jacob Montes deu assistência para o gol do Júnior Santos. Lê do engano. Me enganei. Errou! Mas errou muito, errou feio. Errou rude! Fui eu no vídeo achando que o Jacob Montes tinha dado assistência. Mas o Jacob, sinceramente, figura nula nos jogos. Tá? Eu até brinquei na live do canal do TF, porque assim, não dá pra gente falar que... Não dá pra gente odiar o cara porque foi mal, não dá pra gente gostar do cara porque foi bem, porque ele tá no limbo. Ele fica no limbo que é o nada. Tá? Ele não oferece nada. Ele corre de um lado para o outro, a gente vê ele correndo, mas Jacob está correndo para onde? Sabe?
Gosto dele, já falei isso publicamente, gosto dele, parece ser um cara legal, um cara resenha, mas assim, para jogar futebol, não dá. Acho que o Thiago Nunes tem colocado ele, até mesmo para o John Textor ver e assumir que, cara, não dá para ele jogar aqui. O futebol brasileiro é muito competitivo. Ele não aguenta competir com o Sampaio Correia. Com todo respeito à equipe de Saquarema. Ele não consegue competir contra o Sampaio Correia. Você quer que ele vá competir na Libertadores? O Jacob Montes não pode fazer parte do elenco do Botafogo, mas que ele use o campeonato estadual para melhorar o seu DVD. Vai que alguém gosta de ver um jogador que corre para todo canto, né? E talvez ele consiga alguma coisa, mas no Botafogo ele já mostrou que ele não tem a mínima condição de jogar, a não ser que ele de repente vire um jogador extra série do nada. Não acredito que isso vai acontecer, mas muito do primeiro tempo fraco do Botafogo passa pela fraqueza de atuação de todo o time, mas em potencial do Jacob Montes. Eu falei que o Jefinho e o Savarino ofereciam muita coisa tecnicamente para o time do Botafogo crescer. O Jacob Montes, ele oferece tudo para o Botafogo diminuir. É um jogador, na minha opinião, fraquíssimo. Brincadeiras à parte, eu sempre falo que gosto dele, eu sempre falo que ele vai fazer gol, que ele vai dar assistência, mas vamos falar a verdade aqui. Jacob Montes é fraco para jogar no Botafogo. Muito fraco. Insuficiente, né? Então, por conta até da atuação de alguns que foram mal, o Jacob Montes também potencializou um primeiro tempo fraco do Botafogo, com o Janderson errando tudo, que já está atrás do Matheus Nascimento. Ouso dizer isso aqui, já falei anteriormente. Acho que ele já está atrás do Matheus Nascimento. O Matheus Nascimento precisa ser titular no lugar do Janderson, quando o Tiquinho não puder jogar, né? O Jefferson Maciel foi mal, o Janderson foi mal, o Segovinha, apesar de quase ter feito um golaço, mas na minha opinião não foi bem, foi mal também, tá? O Jefferson, já falei do Jefferson Maciel. Agora, falando de quem foi mais ou menos, o Bastos eu destaco aqui como mais ou menos. Fisicamente ele já mostrou que está pronto, já mostrou que é bom no 1 contra 1, mas na composição defensiva, ali, no preenchimento dos espaços, eu acho que ele ainda tem muita deficiência, ele precisa melhorar nesse sentido. Mas pelo menos fisicamente, e no 1 contra 1, ele já mostrou que realmente dá certo no time do Botafogo. Não para insistir como titular, mas é bom insistir com ele no elenco para que ele consiga jogar mais futebol, para que ele consiga evoluir. Aí, no segundo tempo, o Thiago Nunes enxerga bem o que estava acontecendo. Ele já volta para o segundo tempo com 3 substituições. Inclusive, ele morre com as 3 substituições, porque, teoricamente, no segundo tempo, por mais que o jogo todo tenha sido sonolento e o segundo tempo continuou sendo, mas pelo menos já deu uma outra perspectiva. Ele não precisou mexer mais no time. Entraram Eduardo, Matheus Nascimento e Jefinho. Esses 3 que entraram e o Matheus Nascimento foi mudado pelo Jefinho e o Eduardo ficou ali. O Eduardo ele não pode jogar mais partida nesse campeonato estadual. Sigo dizendo a mesma coisa. Eduardo não foi mal, mas já estamos gastando demais a minutagem do Eduardo. Tá? Quando esses 3 jogadores entraram, o Botafogo ganhou mais objetividade. O Botafogo ganhou mais o desejo pela vitória. Né? E aí, graças ao Jefinho e graças ao Júnior Santos, o Botafogo conseguiu fazer os seus 2 gols. O Hugo também não estava bem, não jogou bem a partida, mas graças a um cruzamento dele, ele conseguiu achar o Júnior Santos, um frangaço do Leandro, e o Botafogo fez 1-0. E aí o jogo já partia para aquele lado. Eu falei isso no vídeo anterior, na vitória por 2-0 contra o Bangu. Tá? No vídeo anterior não. Em vídeos anteriores eu falei sobre o jogo contra o Bangu, que eu comentei com um colega no jogo, falando que o Botafogo precisava de um segundo gol para fazer a torcida sair do estádio sem aquela sensação de é isso aí. Não, a gente saiu esfuziante daquela partida contra o Bangu e saímos assim de novo.
contra o Sampaio Corrêa. O Botafogo, mais uma vez, precisava de um gol ali no final para fazer a torcida sair feliz do estádio, não com aquela sensação de deu pro gasto. Porque realmente, por mais que o jogo tenha sido 2-0, mas deu pro gasto de fato. Mas o 2-0 faz com que a gente tenha aquele sentimento de assim, pô, é só o Botafogo criar mais um pouquinho e a gente consegue fazer o resultado. Porque foi assim contra o Sampaio Corrêa. No primeiro tempo, que o Botafogo jogou mal demais, ainda assim poderia ter conseguido abrir ali 2-0, pelo menos no placar, contra o Sampaio Corrêa, que é muito frágil. O Botafogo deu alguns moles? Deu, mas o Sampaio Corrêa era muito frágil e o Botafogo poderia, no primeiro tempo, ter aberto ali 2-0. Não conseguiu, por pura incompetência, porque estava jogando mal. E no segundo tempo, fez o placar que no primeiro tempo já era possível. Um ponto positivo é que, pelo menos agora, a gente tem um jogador que chega ali nos 50 minutos e marca um gol. Porque antes, na temporada passada, chegava a 50 minutos e a gente torcia, acaba logo, porque a gente tomava gol. Agora a gente está fazendo. Essa é uma parte boa, né? Jogo sonolento, primeiro tempo fraquíssimo, boa estreia do Savarino, mais uma partidaça do Jefinho, mais um gol de Júnior Santos. Jefinho e Júnior Santos ali já estão despontando como artilheiros do Botafogo na temporada. Jefinho com 3 gols, Júnior Santos, se não me engano, com 2. Já estão ali despontando na artilharia. É daí para cima. A gente continua no G4 do campeonato estadual. Estamos até o momento liderando, mas a gente pode cair de repente para a terceira posição, dependendo dos resultados. Mas a meta da rodada foi conquistada. Estamos mais uma vez no G4 do campeonato estadual e isso é importante. Agora, o Botafogo precisa melhorar. Contra a Portuguesa, a gente precisa ver uma evolução. Teoricamente, já é a partida em que o Botafogo entraria com o seu time principal. Com o seu time principal não, com o seu time totalmente titular. Mas eu ainda faria algumas mudanças. Tá? Até porque o Botafogo tem prerrogativa para isso. O Botafogo já joga o campeonato estadual com o seu elenco principal. Então, é só fazer uma mudança ali, uma mudança aqui, um experimento e vamos tentando evoluir. Contra a Portuguesa, essa evolução tem que aparecer, até porque a Portuguesa, por mais que esteja um nível abaixo do ano passado, ainda é um time bem enjoadinho, bem complicado. Então vamos esperar o que vai acontecer com a partida contra a Portuguesa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, ia ser bem breve, bem objetivo. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.